Na doença inflamatória do intestino, as consultas regulares com o gastroenterologista são obrigatórias e para toda a vida. É nesta consulta que o clínico fica a perceber a evolução da tua doença e se tem de fazer ou não alterações da medicação. É nesta consulta que o teu médico fica a saber como tens passado nos últimos meses, que problemas tens tido e como tens enfrentado a doença, como tens feito o tratamento e como tens reagido, quais os exames que fizeste e quais foram os resultados. É também nessa consulta que são definidas as próximas etapas e o caminho a seguir. A tua consulta é muito importante e deves ir preparado para ela. As consultas programadas com o gastroenterologista vão acontecer durante toda a vida, desde que é diagnosticada a DII. É na consulta programada que vai ser avaliada a evolução da doença e planeado o futuro. Serão necessários mais exames? Será preciso alterar a medicação? E se andas sem forças, será importante também alterar a rotina diária? E se tiveres outras queixas para além das intestinais, será que também é importante a ligação a outra especialidade? Para que a consulta corra bem, é importante que a pessoa com doença e o médico tenham toda a informação que precisam e falem abertamente. Para isso, é importante preparares bem a tua consulta. Vamos saber como. Doutora Joana Paes, muito obrigada por ter aceitado o convite da APDI e estar hoje connosco no Dar a Volta à Doença Inflamatória do Intestino para falarmos de como preparar a minha consulta. Isto à partida poderia pensar-se que não era necessário, porque todos nós sabemos preparar uma consulta, mas se calhar não é bem assim. Primeiro, porque é que é necessário para a pessoa com doença inflamatória do intestino preparar a consulta? E o que é que se deve levar apontado para perguntar ao médico, que dúvidas é que se devem levar ao médico, à enfermeira, quem quer que seja, quando se vai à consulta? Antes de mais, eu quero agradecer à APDI o convite para estar em mais um destes vídeos para dar a volta à DI. Relativamente ao que me pergunta, Marina, a verdade é que sim, todos nós, tendo um acompanhamento médico regular, já deveríamos, de alguma forma, ter uma preparação já intuitiva para questionar o médico acerca das nossas dúvidas. Contudo, tendo uma condição crónica e quando um diagnóstico da DI, surgem imensas preocupações, dúvidas e medos que acabam por assoberbar a pessoa mediante aquela nova condição que tem que integrar na sua vida. E as consultas programadas, que implicam um acompanhamento especializado, vão proporcionar à pessoa um espaço seguro para ela poder esclarecer estas dúvidas, estes medos e ser orientada no caminho de uma gestão e adaptação mais positiva. O que é que deve levar? Normalmente as preocupações, as dúvidas e as queixas mais persistentes no momento. E isto serve para o médico e serve para o enfermeiro, para o psicólogo, para quem for. Exato. Porque pode haver consultas programadas com diferentes profissionais de saúde, certo? Exatamente. E é importante nas consultas programadas os momentos que antecedem a consulta serem momentos de introspeção, para perceberem mudanças ambientais, sintomas. Deve haver sempre um registro para serem aqui compreendidas as mudanças ambientais, nos sintomas, na alimentação, na rotina, que sejam importantes transmitir ao profissional e para que a adaptação do tratamento seja sempre a mais adequada. O ideal seria que as pessoas tivessem quase um diário da sua DII, onde de facto fossem apontando as dúvidas que tinham para depois as levar para a consulta. Se calhar era uma ideia que funcionaria bem para muitas pessoas. O diário é uma ótima opção. Porquê? Porque para além de implicar uma introspeção contínua na vida da pessoa, não só a nível físico, a nível clínico, como também psicológico, faz com que depois, no momento da consulta, as informações sejam apresentadas de forma mais objetiva e consoante uma prioridade e uma urgência detalhada, porque se a consulta for desorganizada, a informação que levar for desorganizada, será depois muito mais difícil expor a informação e também será mais difícil a compreensão por parte do médico. E muitas vezes a pessoa, ao longo do percurso, vai tendo dúvidas, vai tendo coisas que não consegue explicar porque é que me aconteceu, porque é que eu senti isto, etc. Mas se passa algum tempo e isso não volta a acontecer, é capaz já nem se lembrar que tinha esta dúvida para falar dela com o profissional de saúde, não é? Portanto, é muito importante. Esta introspeção vai proporcionar um autoconhecimento em todos os domínios. Pode funcionar muito bem. Mas habitualmente as pessoas não se preparam.
É verdade ou não é? Sim, sim, as pessoas não se preparam e aqui depende muito das características pessoais. Ok. Depende dos fatores psicológicos, também depende aqui um bocadinho da fase de diagnóstico, de tratamento e também dos processos de aceitação e integração da doença. Ok. Há pessoas que efetivamente não aceitando a doença também não querem ser proativas na gestão da mesma. E perspectivar aqui a doença como sua e identificar as tarefas adaptativas para a sua gestão vai facilitar a preparação da consulta e a proatividade. E muitas vezes para os médicos não é fácil ter esse envolvimento. Vou trazer agora uma questão que se calhar é difícil, que é a empatia na relação médico-doente. Nem sempre é fácil haver uma empatia entre médico e doente. E não só na DI, mas noutras patologias também, é muito comum perguntar-se, então perguntaste isto ao médico, disseste isto ao médico e a pessoa, não perguntei. Então, mas não ficaste a saber as dúvidas que tinha? Não. Tive vergonha, o médico não se mostrou suscetível de eu poder fazer a pergunta, etc, etc. Há aqui culpas, entre aspas, de lado a lado, se calhar, que temos de analisar. E a empatia, de facto, e uma má relação entre o médico e o doente, se calhar, é uma delas. Não é? A comunicação é um dos fatores mais importantes na prática médica e a comunicação médico-paciente vai influenciar muito a adesão terapêutica e a satisfação com as consultas. Mas aqui temos duas partes. Nós temos que analisar que se a pessoa tiver uma aceitação e integração da doença eficaz, ela vai identificar as tarefas adaptativas e vai querer ser um elemento proativo na gestão da sua doença. No caso do médico, trata-se mais das competências a nível da escuta empática, da compreensão, da orientação. Muitas vezes proporcionar o espaço seguro é fazer com que o utente e que a pessoa que tem a doença se sinta confortável para exprimir aquilo que sente, as dúvidas que tem. E muitas vezes o médico também deve ser um fator importante neste envolvimento, proporcionar esta partilha. E isto é importante, por isso é que nas consultas o médico deve ter em conta a história daquela pessoa para ser mais fácil que as questões sejam orientadas. Doutora Joana, e nós falamos muitas vezes do empoderamento do doente e do doente controlar de facto a sua patologia em diversas formas. O médico também tem de preparar a consulta daquele doente, ou não? Idealmente sim. Idealmente sim. É como eu estava a dizer, salvaguardar a história clínica da pessoa que tem à frente para depois, ou mediante as dúvidas ou mediante as queixas que ele apresenta, ser mais fácil orientar no sentido da resolução. Só que nem sempre isto acontece. Por isso é que, se o utente já levar as questões preparadas, será mais fácil fornecer uma informação ao médico que lhe permita aqui fazer a avaliação dos sintomas, a evolução do tratamento. Mas o médico, idealmente, sim, havia de fazer uma preparação no sentido de uma progressão da doença no sentido da remissão. Se calhar faria com que o doente se abrisse mais, ou de outra forma, sim, não é? Sim, porque sentia uma empatia, compreensão. Ora bem. Porquê é que os doentes não perguntam o que querem perguntar ao médico, sabendo que eles têm informação para lhes dar? Muitas vezes, pelo comprometimento do vínculo, não havendo empatia, não há um vínculo, a pessoa não se sente confiante, muitas vezes sente medo, porque tem medo de levar o dito raspanete, porque tem medo de ser inadequada, e estes medos condicionam a adesão ao tratamento e também ao seguimento das indicações médicas. As pessoas muitas vezes ficam com estas ideias e isto pode ser um risco, pode condicionar a progressão e a adaptação à doença, porque vão procurar informação, se calhar, em fontes que não são fidedignas. Quando há uma relação com um enfermeiro, por exemplo, em hospital de dia, isso é mais fácil? Ou seja, todo este processo se torna mais fácil? Perguntando de outra maneira, é mais fácil a relação com o enfermeiro do que com o médico? Eu acho que sim. Porquê? Porque os contextos são diferentes. Normalmente, quando o enfermeiro tem maior disponibilidade para o utente e um maior tempo para o escutar. Claro que depois temos aqui as características pessoais que podem influenciar. A pessoa pode não ser... Sim, cada um tem a sua área de Mas, normalmente, o tempo de contacto e a abertura, se calhar, é maior por parte do enfermeiro do que do médico. Mas existem exceções. Pois, claro, não, existirão sempre e ainda bem que existem. Mas o que é verdade é que muita gente fala muito com o enfermeiro. Eu vejo isso em hospital de dia, nós sentimos isso. Que de facto há ali uma ligação muito próxima com o enfermeiro, que se vai ganhando
pelo facto de ser lá regularmente e, portanto, acaba por isso ser mais empático. A doutora Joana é psicóloga da APDI. Que papel é que a APDI pode ter, digamos assim, neste contexto? Porque nós sabemos que, se calhar, neste meio, a questão da literacia em saúde também tem aqui um peso muito grande, não é? Sim, as capacitações que a APDI tem feito têm sido no sentido de promover informação e disponibilizar aqui informação junto das pessoas que são sócias, de modo a que elas consigam ter orientações dignas para a sua gestão da doença. Se nós fazemos uma capacitação no sentido de preparar a consulta, a pessoa vai ser orientada no sentido de ter um estilo mais assertivo e empático quando estiver com o médico ou com o enfermeiro, claro, e não vai a medo. Além disso, o serviço de psicologia também pode fornecer aqui apoio no sentido de proporcionar e trabalhar os fatores psicológicos no sentido de um autoconhecimento e depois de expressão emocional mais adequada. Vou voltar aqui à relação médico-doente. O facto do médico ter muito pouco tempo para ver muitos doentes, e isto é um drama, mas se a consulta programada for organizada e planeada e levar os tópicos todos que se querem falar, se calhar é mais facilitadora e não precisa de se perder muito tempo. Exatamente. Ou seja, por isso é que nós orientamos sempre o utente no sentido de fazer o seu diário, para que depois, antes da consulta programada, ter esta introspeção, conseguir organizar as questões, dúvidas, medos, mesmo informações a passar ao médico, para que naquele tempo as informações essenciais sejam transmitidas e os objetivos da consulta atingidos. E mesmo que fique alguma questão para responder, deve ser pedido ao médico um contacto, pode ser questionado por e-mail ou por outra via, ou então anotar para uma próxima consulta. Claro, claro. E isso é de facto muito importante, porque se o doente esclarecer as dúvidas que tem, tudo pode ficar muito mais fácil, não é? Sim, porque não há procura de informação em meios que não são fidedignos e que podem comprometer aqui a qualidade de vida do doente no sentido de fazerem coisas que não são as mais adequadas. E não ficar com a dúvida sobre o que é que se passa, a o que é que eu treino, mental, não é? Sim, que pode gerar aqui a ansiedade e stress e interferem com a condição clínica. Leva a outro género de problemas. Doutora Joana, foi um gosto recebê-la. Muito obrigada. Obrigada. A consulta programada com o teu médico é muito importante. É nesse momento que tudo o que tens sentido e vivido com a tua DI é transmitido ao gastroenterologista e a partir daí serão definidos os próximos passos. É por isso importante que prepares com tempo, antecedência, toda a tua consulta. Não deixes nada por dizer, nem por explicar. Com calma e ponderação, apresenta os teus pontos de vista e coloca as tuas dúvidas. O gastroenterologista é um parceiro. Ele tem que confiar em ti e tu tens que confiar nele. Só assim se conseguem bons resultados. Se mesmo assim ficaste com dúvidas ou não sabes como preparar a tua consulta, contacta a APDI. Estamos cá para isso.